Nosso assunto agora é bem delicado, viu? Vamos falar sobre um dos principais problemas que afligem a nossa sociedade, o vício. Seja pelo álcool ou até por medicamentos, a dependência afeta não só a quem tem, mas também a toda a família. Todo mundo sofre junto. Vou conversar sobre esse assunto agora com a irmã da Copiosa Redenção, Ana Cláudia dos Santos Ferreira. Ela faz parte da comunidade terapêutica feminina Antônio Maria, em São Cepé, no Rio Grande do Sul. Irmã, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wiki, é um prazer participar hoje do programa e falar um pouquinho de saúde mental, Com certeza, muito bom recebê-la também, ainda mais para tratar desse assunto. Dentro do carisma, da Copiosa Redenção, vocês têm como missão cuidar das pessoas que sofrem, com esse tipo de problema. Queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente sobre o trabalho desenvolvido por vocês aí. Então, nós somos as Irmãs da Copiosa Redenção e trabalhamos com... Nós temos hoje, no Brasil, 5 comunidades terapêuticas, Então, o nosso carisma, ele é realmente adoração e recuperação. Então, nós trabalhamos com essa forma de comunidades terapêuticas que trabalham com acolhimentos, Nós, no ramo feminino, trabalhamos com as mulheres e mães nutrizes, que também são mulheres que podem trazer seus bebês até 9 meses junto para o tratamento. Então, a gente trabalha também esse vínculo maternal, que é tão afetado dentro dessa vida de drogadição. Então, nós trabalhamos Nossa missão, basicamente, é devolver essa dignidade da pessoa humana, que se perde dentro do período da drogadição, e também esse trabalho junto às famílias, que não adianta só tratar a pessoa que vem desfigurada pela dependência, mas também esse vínculo familiar que também é destruído, dentro desse período de drogadição. Então, a proposta do tratamento, ela varia entre de 9 meses a 12 meses, acolhidas dentro da comunidade terapêutica nas nossas casas. A maioria são comunidades que são administradas pelas irmãs, E depois dessa fase interna, dentro do tratamento, nós acompanhamos ainda mais 6 meses fora do tratamento. Então, até a pessoa começar a desenvolver bem essa reinserção social. Então, tudo que ela aprendeu dentro dessa ressignificação acolhida internamente é o que ela vai aplicar nessa fase externa junto com a família, Se inserindo de novo na sociedade, no trabalho, no estudo, nesse seio familiar, com todas as suas dificuldades, mas sempre não desistindo como era antigamente dentro dessa proposta, que antes qualquer frustração, qualquer negação se via sempre fugindo dessas realidades, Então, é um pouco daquilo que a gente trabalha, basicamente, assim, dentro do nosso método, Tá certo, irmã. Fala um pouco mais para a gente sobre como funciona essa acolhida. Vocês recebem essas pessoas que sofrem com esses problemas de dependência química? Vocês recebem essas pessoas em casa ou vocês fazem esse acompanhamento na casa da pessoa? Como que funciona isso? Então, normalmente, esse acompanhamento ele é feito via CAPS. Então, a pessoa entra em contato, vai ao CAPS, ou entra em contato direto com a comunidade, mas nós sempre vinculamos ao CAPS. Por que ao CAPS? Porque se nós não vinculamos a rede, depois, quando ela precisar retornar, ela vai precisar desse apoio da rede. Então, nós sempre orientamos que ela faça esse acompanhamento primeiro pela rede, até para a rede acompanhar mais de perto, porque como eu falo do estado do Rio Grande do Sul, Nós temos 2 comunidades aqui no Rio Grande do Sul, temos em Rondônia, no Paraná temos 2 comunidades, então são localidades muito distantes também. Então, acaba que o CAP sendo esse apoio mais visível, assim. Então, para ela se apresentar no CAPS, até para ser avaliada pela psicóloga, pela psiquiatra primeiro, clínico geral, para ver se realmente é um quadro de dependência. Então, tem todo um critério também para chegar até a comunidade terapêutica. A gente diz assim que a comunidade terapêutica é a última opção, dentro dessa linha de apoio dentro de uma dependência química. Então, precisa seguir bem esse protocolo para a gente não pular fases, Às vezes a pessoa
tem pouco, não tem um quadro de dependência, ou às vezes tem outras comorbidades que levam à dependência, mas são mais graves do que a dependência própria, que precisam ser tratadas, né, com um psiquiatra, um psicólogo. Então, a rede de apoio, né, a rede pública ou particular, ela vai dar esse suporte inicial até chegar a nós. Então, a pessoa vai no CAPS e aí pede toda a orientação, encaminhamento, e o próprio CAPS entra em contato conosco e faz essa via dos primeiros exames, das primeiras avaliações ali até chegar em nós. Então, esse seria basicamente o caminho primordial, assim, até chegar em nós. E depois, quando chega para nós damos continuidade nessa realidade clínica da pessoa, né? E depois psicológica, enfim, espiritual, que também é um dos pontos dentro do nosso método, né? Que trabalho importante, né, irmã? A gente ouve a senhora falar e a gente fica pensando em como que esse tipo de ação salva vidas mesmo, porque não é apenas a questão da saúde física, tem a questão mental e tem a questão espiritual. Eu queria ouvir a senhora um pouco também sobre o preconceito, porque muitas vezes, além de lutar contra o vício, o dependente do álcool, o dependente das drogas e até de medicamentos, eles sofrem também com preconceito. Qual é o olhar que a gente deve ter e como que a gente deve encarar essa questão quando a gente se depara com uma pessoa que sofre com a dependência? Então, acho que a primeira coisa o que Jesus vem para nos ensinar também é a acolhida. A primeira coisa é a acolhida, né? O dependente, ele já tem por si só, já é estigmatizado por essa realidade do preconceito, né? Então, que é agressivo, que é ladrão, que é vagabundo, enfim, tem tantas outras nomenclaturas que a gente pode dizer aqui que define esse período de deslize da pessoa, né? A dependência, ela entra como uma realidade que a pessoa não consegue dar conta. Então, a partir do momento que a gente consegue olhar para a história dessa pessoa, a gente consegue entender o caminho que ela fez até chegar nessa questão do uso. Então, acho que a primeira coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para esse público que hoje vive, né, como você falou, não é só a questão do álcool, não é só a questão da droga, que hoje é muito mais visível, né? Mas a gente tem muita questão da medicação, então que ainda é muito pouco falado sobre isso, né? Sobre esse abuso de medicação. Nós temos casos de acolhimento aqui de pessoas que fazem uso abusivos de medicação, né? E que entram dentro desse quadro de dependência. Então, acho que a primeira coisa é acolher a história dessa pessoa, acolher essa pessoa como um todo, entender o porquê que ela entrou nessa dinâmica de uso abusivo, né? Porque se a gente não consegue olhar, não tem esse olhar misericordioso realmente de acolher a história dessa pessoa, nós enquanto sociedade, nós nunca vamos entender e sempre vamos ficar com essa visão de que é vagabundo, faz porque quer, não quer se tratar, e é muito mais do que isso, né? É uma pessoa que ela vive num sofrimento intenso, imenso, que nós não temos como mensurar o tão escuro como que é essa vida de dependência, né? Então, acho que a primeira coisa é realmente o acolhimento da história de vida dessa pessoa. E respeitar a trajetória, né? Isso, e como você falava da questão do preconceito, nós ainda temos muito preconceito dentro da nossa sociedade, né? Nós percebemos aqui as mulheres que saem pós-tratamento, a primeira dificuldade é de conseguir um emprego. Então, como que a pessoa consegue ser reinserida na sociedade se ela não tem como recomeçar? A primeira coisa é o emprego, como que ela vai se manter lá fora? Então, é uma dificuldade, porque parece que fica, né, aquela coisa taxada, assim, de que está escrito dependente químico ou drogado na testa, né? Então, é bem complicado, assim, essa realidade do preconceito, de não se dar a oportunidade, né, da pessoa recomeçar. E a pessoa tem capacidade, uma pessoa que faz um processo aqui de 9 meses, é um renascimento, né? Uma pessoa que se propõe a viver um processo de mudança, ela tem a oportunidade de mudar, né? Então, acho que é importante a gente, enquanto sociedade, dar essa oportunidade da pessoa viver o novo da vida,
né? Não, porque senão, se a gente não dá essa oportunidade, a tendência é a pessoa voltar, porque não tenho uma motivação, né, para poder fazer algo novo, se eu não tenho oportunidade. Com certeza. E a pessoa fica presa nesse ciclo, né? Porque ela não tem uma perspectiva, justamente por causa do passado que ela teve, ela está tentando sair disso, não consegue. Então, acho que a gente pode deixar aqui uma mensagem de esperança também para essas pessoas, né? Que se elas tiverem ali a força de vontade, o desejo de vencer esse vício, ela pode conseguir desde que busque ajuda, né? Isso. Hoje nós temos, além da comunidade terapêutica, nós temos N possibilidades de apoio, né? Além dos CAPs, né, nos municípios, né? Todo município tem o CAPs, ou o CAPs 1, ou o CAPs AD, os grupos de apoio, Narcóticos Anônimos, Amor Exigentes, Alcoólicos Anônimos, e são grupos que dão a possibilidade da pessoa ser inserida numa forma, no estilo novo de viver, longe da drogadição, longe dessa vida de compulsão, de vício, né? É um grupo de pessoas que estão vivendo a mesma coisa e que podem ajudar. Então, além da terapia, né? A questão da medicação, que às vezes hoje a dependência ela está tão evoluída, né? Dentro das drogas que estão chegando aí, que a gente pensa... recém eu fiz uma capacitação e nós não temos a dimensão das drogas que estão por vir. Então, hoje, a dependência, ela traz outras comorbidades também. E que a gente precisa dessa linha também da saúde mental, da psiquiatria, para ajudar a dar esse equilíbrio na saúde da pessoa. Então, a questão da psiquiatria é uma linha que ajuda muito dentro desse tratamento, que é um conjunto do tratamento e desse abuso de dependência. A família precisa se tratar também, que só a pessoa se tratando não é o suficiente. Então, a família precisa viver, que às vezes é uma desestruturação dentro da família, que a pessoa não dá conta, não tem estrutura, e que a família precisa olhar para isso também, né? Então, hoje a gente tem várias formas de conseguir... de redes de apoio, né, para essas realidades de uso e abuso de substâncias, né, e outras compulsões que a gente vê, conforme no mundo, né, vê outras compulsões também. O recado que a gente deixa aqui nessa manhã para quem está nos acompanhando é: busque ajuda. E eu queria ouvir mais um pouco a senhora falar sobre as famílias. Com certeza, às vezes o dependente não está assistindo a gente, mas a família está. Fala um pouco mais para a gente sobre o papel da família e como é o tratamento de vocês aí, por exemplo, para ajudar a família que enfrenta essa luta junto com uma pessoa que é dependente. Então, na verdade, a família é o 1%. A gente fala aqui que 99% do tratamento é a pessoa que está aqui acolhida. 1% somos nós, né? Então, a família tem esse papel de 1%, mas esse 1% da família vale por 100%, porque aqui para nós ela vai passar um período, né? Alguns meses que ela vai passar conosco, mas ela retorna para essa família, para esse seio familiar. Então, a família precisa buscar ajuda, precisa ir para os grupos de apoio, né? A gente tem acompanhado as famílias bem de perto, assim, e a gente vê assim, muitas realidades, até do próprio uso dentro de casa, né? Mas às vezes o uso mais abusivo fica para essa usuária que não soube controlar, mas às vezes o uso está dentro de casa. Então, a família precisa ser esse apoio, esse suporte para essa mulher, para esse homem que não consegue dar conta de controlar esse abuso. Então, acho que o papel da família é muito importante. Assim, a gente tem acompanhado e tem orientado muitas famílias assim, a buscar ajuda, né, a ir para os grupos de apoio, a ter uma espiritualidade. Então, a gente busca orientar bastante nesse sentido, né? Buscar terapia, buscar acompanhamento profissional nesse sentido para melhor acompanhar depois essa pessoa fora, né? Esse familiar fora. Tá certo, irmã. Fica o recado, então, para quem nos acompanha. Busque ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Tem gente disposta a te ajudar, a ajudar essas famílias que tanto sofrem, né? A gente sabe que o vício no álcool, o vício nas drogas, ele é capaz de destruir mesmo, dizimar famílias. E a gente está aqui para tentar
salvar essas pessoas, salvar essas famílias. Parabéns pelo trabalho, irmã Ana Cláudia, e obrigado pelo tempo aqui junto com a gente. Eu que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.